Hoje no Giro Macaé e região, conheça as mais belas paisagens da Serra Macaense com o pessoal do Macaé Drone. Hoje temos estreia do quadro esportivo do nosso programa, Jogo Livre, com Paulo Alexandre. Giro Macaé e região começa agora. Uma boa opção para você que aprecia produtos orgânicos produzido em Macaé é a Feirinha da Roça. Feira que começa cedo, às 4 horas até às 12 horas da manhã, que acontece na Rua Manuel Joaquim dos Reis, ao lado do Supermercado Extra, no centro da cidade, e conta com 85 expositores, além de receber, em média, quase 3.000 pessoas todos os sábados. Macaé não vai parar de vacinar. Vacinação solidária. Uou! Vacinando, você também pode ajudar. Yeah! Macaé não vai parar de vacinar. Vacinação solidária. Uou! Vacinando, você também pode ajudar. Vacinação solidária, você se protege, ainda faz o bem. Quer jogar nesse time? Então vem. Quando chegar sua vez, traga 1 quilo de alimento para ajudar. Pois quem tem fome não pode esperar. Macaé não vai parar de vacinar. Vacinação solidária. Uou! Vacinando, você também pode ajudar. Yeah! Macaé não vai parar de vacinar. Vacinação solidária. Uou! Vacinando, você também pode ajudar. Olá, sou Jaime Muniz, secretário de Mobilidade Urbana do município de Macaé. Estou hoje aqui para passar uma importante notícia para vocês. A Secretaria deu início ao processo licitatório para o novo transporte urbano da cidade. Mas a gente não pode ficar esperando que um processo seja concluído para que o serviço melhore. Então estamos intensificando o serviço de fiscalização junto à concessionária atual. Estamos hoje aqui no Terminal Central, pegando depoimento de várias pessoas para que elas coloquem as suas opiniões dos maiores problemas apresentados pela empresa. Eu acho sim que deveria ter mais ônibus, porque a gente fica esperando muito tempo no ponto. Dia de domingo, então, pode esquecer. Lá onde eu moro é muito difícil. Ônibus atrasado, nunca tem horário. O sistema de ônibus aqui em Macaé é péssimo. É ônibus quebrado, é ônibus que com defeito, dá defeito na estrada. Teve uma época que a empresa colocou mais ônibus aqui, foi muito bom, mas infelizmente tiraram. Agora você vê a situação que a gente vive. Eu acho que o sistema tem que melhorar, pois muitos dos ônibus aqui são bem antigos e eles geralmente estão escassos, estão acabados, muitas das vezes os bancos estão destruídos. O ponto positivo é que a passagem, o valor de R$1, e o ponto negativo é poucos ônibus, andam sempre lotados, fila muito grande, e reduziram os ônibus na pandemia, por causa da pandemia, e não retornaram esses ônibus, sendo que todo mundo voltou a trabalhar. Acho que deveria ter uma licitação honesta, fossem realmente, que as empresas que ganhassem realmente tivessem condições de colocar um transporte legal, continuasse o valor da passagem, ou até que aumentasse um pouquinho mais, mas que tivesse condições de manter. Desde o início do ano, elencamos uma série de ações no intuito de fazer com que o cidadão consiga ter um melhor serviço de ônibus.
estamos fiscalizando nos pontos, estamos fiscalizando nos terminais, estamos também vendo quais as melhorias podem ser feitas pela Prefeitura. Estamos agora iniciando uma reforma no terminal SEAB. Já semana que vem estaremos funcionando no terminal SEAB provisório, enquanto o terminal SEAB vai ser reformado. Logo após, iniciaremos a reforma no terminal Lago Mar e depois Parque do Tubos. Juntamente com isso, estamos fazendo um mapeamento da cidade, aonde precisamos de novos abrigos, reforma de abrigos ou instalação de mais abrigos, maiores abrigos. Uma série de ações para fazer com que o cidadão macaense se sinta mais confortável com o serviço de transporte público. Enquanto o processo licitatório corre o seu curso, a gente vai intensificar a fiscalização junto à empresa. Identificamos também que uma das soluções para resolver o problema é aumentar a frota de ônibus. Aumentar a frota e com ônibus mais novos. A gente já requisitou a empresa que aumente essa frota e com ônibus mais novos. A mesma se colocou com compromisso de cumprir essa exigência. Nós continuamos fazendo nosso trabalho, fiscalizando forte a empresa de ônibus da cidade. Mesmo com todas as melhorias, vamos manter a passagem em R$1. Pessoal, e não se esqueçam, infelizmente a pandemia continua. Continue usando máscara, continue mantendo o afastamento social, higienizando sempre as mãos. Só assim vamos vencer a pandemia. Muito obrigado.
primeiro núcleo populacional se formou em volta dessa capela aqui, ó, Nosso Senhor dos Passos, em 1840. Em 1846, em decorrência do desenvolvimento alcançado pelo sucesso da cultura cafeeira, por influência de José Antônio de Moraes, proprietário da Fazenda Aurora, o núcleo foi elevado à categoria de freguesia e passou a se chamar São Francisco de Paula. Vai descendo a serra. 22 de agosto de 1963. O trajeto saía da estação de Macaé e seguia na linha de Campos até antes da ponte de ferro que tem ali no bairro Botafogo. Ali ela dobrava à esquerda e seguia uma reta paralela onde hoje é a Avenida Gastão Henrique Schuller, até depois do Morro do Memorial, quando deixava de ser paralela à estrada e adentrava mais para a direita, onde hoje é mato e pasto, eu acho, até chegar à estação de Almeida Pereira. De Almeida Pereira, contornando alguns pequenos morros, saía lá na termoelétrica mais velha. Pegando uma reta, atravessam então o Rio Macaé, cuja ponte de ferro eu vou mostrar a seguir em vídeo, passando por dentro da Fazenda da Saudade, até a estação de Mundels também, tem um vídeo mostrando lá, aonde não resta mais nada da estação de Mundels. Dali segui em linha reta até a ponte do Trapiche, onde entrava à esquerda sem atravessar o rio. Segui os contornos dos morros ali, passando pelo óleo e chegando finalmente na estação de Glicério. Vou mostrar também, só resta paredes de tijolos.
tudo bem? Sou o Paulo Alexandre, da cidade de Macaé. A gente vai bater um papo sobre o apaixonante futebol brasileiro, por que não do mundo, falar muito da cidade de Macaé, onde a gente vai estar semanalmente levando essa resenha sobre o futebol no Jogo Livre. A bola aqui rola livre, leve e solta. Então vamos que vamos começar pela Copa do Brasil, né? Copa do Brasil que já passou agora a terceira fase, daqui a pouco a gente se encaminha das oitavas de finais, muitos times foram ficando pelo caminho, Internacional, Palmeiras, Botafogo. Então a gente tem que falar muito da Copa do Brasil, onde acabou até que o Bahia conseguiu passar pelo Vila Nova, o Santos passou na Vila Belmiro pelo Cianorte, classificado. São Paulo, depois de perder por 4 de julho, fez uma das maiores goleadas do certame. Exatamente 9-1 lá no Morumbi, um jogo histórico para o São Paulo. Também outro que passou. O Vasco, depois de já ter ganho em Bacaxá o Boa Vista por 1-0, conseguiu também a classificação, mais um empate aí já com Boa Vista em São Januário e com a vitória, boa vitória lá em Bacaxá, o Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio se classificou, apesar do empate com o Brasiliense, deu Grêmio. O ABC eliminou a Chapecoense, uma vitória bonita, 3-0. No Castelão, aí a surpresa do Campeonato Brasileiro como um todo, do futebol brasileiro, jogando uma bola maravilhosa. Para mim, um dos melhores times do Nordeste, o Fortaleza, no Clássico. 3-0 no Ceará. No Mineirão, o Atlético Mineiro passou pelo Remo, deu o Atlético Mineiro. O Atlético Goianiense eliminou o Corinthians, outro time grande que fica pelo caminho, deu o Atlético Goianiense. No Maracanã, o Fluminense eliminou o Bragantino, 2-0 para o Flusão das Laranjeiras no primeiro jogo. Já no segundo jogo, o Bragantino venceu por 2-1. Mas no agregado, Copa do Brasil, apesar de não ter gol válido fora, mas saldo de gols conta, então deu o Flusão das Laranjeiras classificado para a nova fase. O Criciúma eliminou o América Mineiro nos pênaltis, depois do empate 2-2 foi 3-2. Já o Juazeirense eliminou o Cruzeiro que não anda bem desde o ano passado, patinando na Série B do Campeonato Brasileiro. Internacional foi eliminado por Vitória, surpreendentemente, Vitória 3-1, Atlético Paranaense passou o Avaí. O Palmeiras eliminado pelo CRB, apesar do CRB ter ganho no tempo normal, devolvendo o jogo, e aí deu 4-3 nos pênaltis, CRB classificado. E o último classificado foi o Flamengo, que até adiou seu jogo, ganhou o Coritiba no Couto Pereira por 1-0, e depois no Maracanã, boa vitória do Mengão, 2-0 o Flamengo. Então, Copa do Brasil, o detalhe importante desse lance é que o Nenê, no duelo contra o Santos, no Maracanã, o meia-campista Nenê alcançou 100 partidas com a camisa do Flusão. Em 2019 ele chegou cercado de confiança, a gente sabe, devido à idade do Nenê, coisas do futebol que alguns jogadores tem sempre dúvida da torcida e da gente que analisa futebol como um todo. Já agora vamos falar das eliminatórias da Copa do Mundo. Eliminatória da Copa do Mundo, essa que o Brasil faz muito bem, batendo recorde atrás de recorde, já superando a melhor campanha das eliminatórias. O Brasil é líder com 18 pontos ganhos, Argentina segundo com 12, Equador com 9, Uruguai com 8 pontos, junto com a Colômbia com 8 e o Paraguai com 7. Aí para trás ninguém consegue a Copa do Mundo no Catar, que é Chile com 6, Bolívia com 5, Venezuela com 4 e o Peru na lanterninha com 4 pontos. Aqui o detalhe da última rodada, que foi já no começo do mês, o Equador perdeu para o Peru de 2-1, a Venezuela empatou com o Uruguai de 0-0, Colômbia 2-2 com a Argentina, e o Brasilzão ganhou do Paraguai 2-0, logo aos 4 minutos, golaço do Neymar, finalização com o pé direito no meio da área, Neymar que tá jogando muito bem no Brasil, tá fazendo bem a amarelinha para ele. Já o segundo gol aos 48, Lucas Paquetá, quem não lembra de Lucas Paquetá, jogou aqui no Rio pelo Flamengo, finalização com o pé esquerdo do lado direito da área, dando números finais da partida, de uma importante partida. Falando um pouquinho do futebol macaense, precisamente do Independente, a qual eu tenho um carinho maravilhoso. Aí eu gosto muito do Vandinho Júnior, que é a diretoria, o nosso Júper, o Vander, que organiza a liga, e o Independente foi buscar
em casa, fazendo o dever de casa, buscando os garotos da base, trouxe alguns garotos de Campos, do Goitacás, do Roxinho, o pessoal daqui da Serra. Macaé tem um celeiro de craques, né? Vamos combinar, a seleção já foi bicampeã do estado, a seleção macaense, a gente tem valores no Lagomate, tem valores na Serra, temos valores maravilhosos nesse futebol macaense, e o Independente está fazendo uma campanha de encher os olhos, de encher o nosso coração de alegria, o futebol macaense voando alto, a meta Independente, que já não é bobo, já foi campeão em 2000, o time está acostumado, ou seja, trabalhando com os jogadores da base, trabalhando com os jogadores da cidade, e o Independente começou esse certame, eu vou falar para vocês, 5-1 no União Central, depois o Independente perdeu para o Império Serrano, depois o Independente foi lá e venceu o Profute de 1-0, depois o Belfort Roxo foi WO, porque o Belfort Roxo foi desclassificado do campeonato. Depois o Independente fez uma goleada. Não foi 7-1, não, foi 7-0. 7-0 Independente contra o Bela Vista. De Belo não tinha nada. 7-0 Independente. Depois o Independente, de novo, uma vitória de 3-0 com o Brasileirinho. Do Luso brasileiro, mas foi WO. E o Independente agora joga com Santa Cruz o próximo jogo, e a gente vai acompanhando e vai dizendo tudo. Isso é a Série C do Campeonato Estadual. A gente torce muito para os clubes da cidade. Vamos combinar que o Macaé Esporte, o Serra Macaense e o Independente. Um beijo no coração, Vandinho Júnior, e que está fazendo um trabalho muito bonito junto à diretoria do Independente. O líder é o Paduano, o Independente está ali na briga, Juventus também, bem, Império Serrano, já meio da tabela Belfort Roxo, o Atlético, tem o Búzios, o Barcelona, o Uni Souza. E aí vamos aí mais na parte final lá, tem o Bela Vista, o Santa Cruz, Itaboraí, União Central, o Brasileirinho, os outros já foram eliminados do campeonato. Agora vamos falar um pouquinho da Série A do Campeonato Brasileiro, importante competição, que infelizmente os dois grandes clubes do Rio de Janeiro estão fora da Série A, estão jogando a Série B, juntamente com o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, deveriam estar jogando a Série A, mas infelizmente estão fora. Bragantino, bem demais, surpreendente, já com 5 jogos lá em cima, obviamente vai ter jogo durante o meio da semana. O que a gente quer dizer é o seguinte, com 5 rodadas não dá para ter uma ideia de quem vai chegar bem lá na frente, mas 5 rodadas dá pelo índice técnico, a gente ter uma percentual, ter uma posição mais ou menos que o time vai lutar para quê? Se vai lutar na parte de cima, se vai ficar meio da tabela, porque faz falta. Lá na frente, com 38 rodadas, as primeiras rodadas fazem muita falta. Então, bem no campeonato está o Fortaleza, que a meu ver é um dos melhores times do Nordeste brasileiro, Bragantino muito bem, Palmeiras bem, que é favorito juntamente com o Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro bem, Fluminense sempre surpreendente, Fluminense, a garotada de Xerém, juntamente com a experiência do Fred, do Nenê, o Bahia ali no meio da tabela já, Atlético Goianiense também, Flamengo, apesar do meio da tabela, acredito que vai evoluir, o Flamengo está tendo dificuldade com os jogadores que estão sendo convocados para a seleção. Corinthians está ali no meio da tabela também, Sport, o Ceará, o Santos, o Internacional, que me surpreende negativamente, Cuiabá, São Paulo, Chapecoense, e aí finalzinho ali já está mais ou menos, vai brigar para cair, a meu ver, o Juventude, o América Mineiro, e aí eu vou abrir um parênteses, o Grêmio. Último lugar, 100 vitórias, o Grêmio realmente surpreende negativamente. Já a Série B que tem daqui do Rio de Janeiro o Vasco e o Botafogo, o Náutico está muito bem na Série B, o Operário está ali passeando, o Brusque, o Botafogo surpreende, até porque a gente achou que o Vasco ia largar na frente, não, o Botafogo conseguiu ter melhor êxito nas primeiras rodadas, o Guarani está ali na meio da tabela, Goiás, Sampaio Corrêa, Curitiba, o Vasco deu até uma decoladinha, começou muito mal o Vasco, Marcelo Cabo até balançando lá em São Januário, a gente vai esperar para ver o que vai acontecer. Depois tem CRB, Vitória, Brasil de Pelotas, o Remo, Vila Nova, o Confiança e o Cruzeiro. O Cruzeiro já patinou ano passado na Série B, de novo começa mal o certame, a torcida do Azul Estrelado de Minas muito preocupada. E lá no finalzinho, na rabeta do campeonato, ainda tem CSA e a Ponte Preta. Agora vamos falar um pouquinho de Copa América, já é tanto campeonato, né? Já falou de Copa do Brasil, de Série C do campeonato, Série A, Série B, Série C do estadual aqui do Rio de Janeiro, do Campeonato Brasileiro, e agora a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, que seria disputada na Argentina e na Colômbia, mas a Colômbia com turbulência política não quis o campeonato, a Argentina devido à pandemia ficou com receio, também não quis, o Brasil acabou aceitando junto à CBF e
tá rolando. Verdade que tá rolando a Copa América, que ninguém queria. Então, a Copa América seria na Argentina, não foi. Na Venezuela, não foi. Seria nos dois países juntos, acabou sendo no Brasil. Então, 10 seleções convidadas. As classificações aí do grupo A, tá o Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia. No grupo B, a nossa seleção brasileira, a Colômbia, o Peru, o Equador e Venezuela. O Brasil venceu bem o primeiro jogo com a Venezuela muito desfalcada devido a um estágio de contágio lá que teve da pandemia. E os gols foram de Marquinhos, Neymar e Gabigol. 3-0, venceu na estreia, jogou bem. A seleção brasileira tem jogado muito bem, dá provas de que vai lutar lá em cima, provavelmente na Copa do Mundo no Catar. O segundo jogo foi 4-0 contra o Peru. E deslanchou no segundo tempo o Brasil. O primeiro tempo foi meio trucado ali. Então já é líder. Abriu o placar com Alexandro no primeiro tempo. E aí as substituições do Tite acabaram dando resultado. E no segundo tempo a porteira abriu, o placar ficou elástico. Um gol de Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison. Então a seleção brasileira muito bem, muito bem. Aqui a bola rola livre, leve e solta. Você vai ter todas as informações no decorrer da semana sobre o futebol brasileiro. Um abraço, um beijo no coração. Paulo Alexandre, vou ficando por aqui. E até a próxima semana, se Deus quiser, para falar do apaixonante futebol. Um abraço! Farnalha, o que foi, Farnalha? Não, é porque eu tô aqui no Giro Macaé. Conhecida por ser uma das mais belas de Macaé, a Praia do Farol, com aproximadamente 500 metros de extensão, encanta por sua magnífica paisagem. Com o mar azul esverdeado com moderada agitação, possui ainda uma faixa de areia dourada. Muito procurada durante o verão, atrai turistas e moradores, que desfrutam de uma bela paisagem, além de tomar banho no mar de águas cristalinas, podendo praticar alguns esportes na areia. Em certa parte da praia está localizada as ruínas de um antigo farol, que deu o nome à praia. Uma pedra à beira-mar, em frente à Praia do Farol, esta é a bucólica morada quase que o túmulo das ruínas do farol de Imbetiba. Construído em 1880 pela Estrada de Ferro Macaé-Campos em benefício da Companhia Macaense de Navegação, que explorava a ligação férrea entre as duas cidades Macaé e a Corte. Como símbolo turístico e cultural de Macaé, o farol pode ser visitado pela praia campista, através do acesso construído pela Petrobras.